Olá, pessoal! Vamos dar início agora à nossa segunda aula sobre construção textual. E nessa aula nós iremos abordar as orações coordenadas e orações subordinadas, períodos compostos por coordenação e subordinação. E vocês vão descobrir o que isso tem a ver para uma boa construção textual. Por que eu devo saber o que é uma oração coordenada ou subordinada para construir um texto e o que isso interfere no meu texto. Vamos lá? Para iniciarmos, vamos recapitular a nossa aula anterior. Lembrando que uma frase é um enunciado que possui sentido, e se uma frase estiver sem verbo, não houver verbo na frase, nós chamamos essa frase de frase nominal. Se for uma frase com verbo, chamamos a frase de período. Se nesse período houver apenas um verbo, teremos uma oração, chamaremos de período simples. Se houver dois verbos ou mais de uma oração, isso será chamado de um período composto. Lembraram? O período composto pode se organizar de duas formas, ou por coordenação ou por subordinação. Vocês lembram desses termos? Vamos lembrar um pouquinho agora para darmos continuidade à nossa aula. Vamos então dar uma relembradinha? Período composto por coordenação. O que seria? Nada mais é do que o período em que as suas orações são independentes entre si, isto é, elas podem ser compreendidas separadamente. Se eu tirar uma oração daquele período, a outra oração continua com sentido, ela tem sentido sozinha. As orações no período composto têm valor sintático idêntico, isto é, nenhuma é mais importante do que a outra, não há uma hierarquia entre essas orações. As orações no período composto por coordenação podem ser justapostas, ou seja, elas podem ser juntas sem intermediação de uma conjunção. Quando não há nenhuma conjunção entre as orações, nós chamamos de orações assindéticas. Síndeto seria conjunção, o a é o prefixo de negação, sem síndeto, sem conjunção. Vamos ver um exemplo? Vão-se os anéis, ficam os dedos. Observe que eu tenho aqui duas orações. Vão-se os anéis, ficam os dedos. Então, nós temos primeira oração, segunda oração. Como que eu tenho duas orações, professora? Eu tenho duas orações porque eu tenho dois verbos. O verbo ir, vão-se os anéis, o verbo ficar, ficam os dedos. Então, eu tenho duas oraçõezinhas porque eu tenho dois verbos dentro de um mesmo período. Primeira oração, segunda oração. Se eu separar, não há relação entre elas, elas não ficam sem ter sentido. Eu posso falar vão-se os anéis, ponto final. Posso falar ficam os dedos, ponto final. Não há inter-relação entre elas. Nessa oração, sim, mas eu posso tirar e não perde o sentido. Então, elas são coordenadas entre si. E como elas estão juntas? Elas estão juntas através de uma vírgula, são unidas através de uma vírgula. Não há nenhuma conjunção entre uma oração e outra. Então, nós chamamos elas de assindéticas, ok? Em um período composto por coordenação, as orações também podem ser unidas por uma conjunção coordenativa. Quando isso ocorre, nós dizemos que essas orações são chamadas de sindéticas, ou seja, que elas possuem síndeto, possui a conjunção, possui um elemento que as une. As conjunções coordenativas podem dar a ideia de oposição, de alternância, de adição, dependendo da intenção do interlocutor. Então, nós vamos observar o exemplo já anteriormente dado. Vão-se os anéis, mas ficam os dedos. Temos aí duas orações. A primeira oração, vão-se os anéis, a segunda oração, mas ficam os dedos. Observe que aqui, nesse caso, eu tenho a presença de uma conjunção. É uma conjunção de oposição, adversativa. A segunda oração está numa posição de adversidade, de contrariedade em relação à primeira oração, tá bom? Esse quadrinho clássico vocês com certeza decoraram no oitavo ou nono ano, mas nós vamos dar uma relembrada. Nós temos aqui os tipos de conjunções coordenativas. As primeiras são as aditivas, que têm uma relação de soma
e, nem e não, não só, mas também. O exemplo aqui, a sua pesquisa é clara e objetiva, uma conjunção coordenada aditiva que está adicionando um termo a mais, uma informação a mais. Temos mais um tipo, adversativa, o próprio nome diz, tem uma relação de oposição e de contraste, mas, porém, todavia. O exemplo, tentei chegar mais cedo, porém, mas, contudo, entretanto, não consegui. Alternativas, há uma separação ou exclusão, ou, ora, quer, ou escolho agora, ou fico sem presente de aniversário. Outro tipo, conclusiva, tem uma relação de conclusão, logo, pois, depois do verbo. Portanto, por conseguinte, Marta estava bem preparada para o teste, portanto, não ficou nervosa, pois não ficou nervosa, por isso não ficou nervosa. E por último, explicativa. Então, essa é uma relação de explicação entre as orações, de justificativa. O que, o porquê, o pois, antes do verbo. Não demore, que o filme já vai começar. Não demore, pois o filme já vai começar. Não demore, porque o filme já vai começar, ok? Então, recapitulando, no período composto por coordenação, nós temos oração assindética. As orações assindéticas são as orações que são unidas sem conjunção. Vamos lá ver o exemplo? Acordou, levantou, olhou o mar e sorriu. Observe que nós temos aqui um verbo, outro verbo, outro verbo, outro verbo. Acordou, levantou, olhou o mar e sorriu. 4 verbos. Temos, portanto, nesse período composto por coordenação, 4 orações. Um outro tipo de oração no período composto por coordenação são as orações sindéticas, ou seja, aquelas que possuem síndeto, possuem uma conjunção. Então, temos aí o exemplo, olhou o mar e sorriu. O e aí, ele vai ter uma ideia expressada pela conjunção e de adição. Então, ela tem uma ideia de adição. Ele olhou o mar e também sorriu. Então, o e aí, ele tem uma função de adição. Ou você pede o divórcio ou nunca mais me vê. Ou uma coisa ou outra. Eu tenho aí uma ideia de alternância. Esse prédio balança, mas não cai. Então, as duas orações estão unidas pela conjunção mas, que dá uma ideia de oposição, a segunda em relação à primeira. Não fui à festa, pois não estava bem. O pois não estava bem está explicando por que, a razão que eu não fui à festa. Então, é uma ideia de explicação. Penso, logo existo. Eu tenho aí uma ideia de conclusão. Então, o logo existo conclui o porquê eu penso, ok? Até o momento, nós vimos o período composto por coordenação. Agora, nós vamos relembrar o que é um período composto por subordinação. Lembrando que a palavra subordinação vem da dependência, alguma coisa subordinada, alguma coisa dependente da outra. Então, as orações subordinadas são orações dependentes, elas não podem ser compreendidas separadamente. Uma delas, a oração subordinada, ela vai sempre completar o sentido da oração principal. Sem a oração subordinada, a oração principal vai ficar sem sentido. Vamos lá observar esse exemplo. Os alunos pediram que a prova fosse adiada. É um período composto porque tem duas orações. Eu tenho dois verbinhos aqui. Os alunos pediram que a prova fosse adiada. Aqui eu tenho uma locução verbal, que a prova fosse adiada. Temos, portanto, aqui duas orações. Os alunos pediram, essa aqui é a primeira oração, chamada de oração principal. E essa é a segunda oração, oração subordinada. Observe que o verbo pedir, ele fica sem sentido se não tiver um complemento. Os alunos pediram. Pediram o quê, professora? Então, eu preciso de um complemento. Então, esse verbo, ele vai precisar de um complemento, de um objeto direto do verbo pedir. O objeto seria o complemento do verbo. Então, quem pede, pede algo que ele pediu, que a prova fosse adiada. Então, toda essa oração que a prova fosse adiada tem valor de objeto direto da oração principal do verbo pedir. Então, a gente fala aí que é uma oração subordinada, né? Temos a primeira oração, a segunda oração é subordinada à primeira oração, que seria a oração principal. Deu para entender? Da mesma forma que nós temos as conjunções coordenativas
nas orações coordenadas, nós temos as conjunções subordinativas nas orações subordinadas. Então, teremos aqui as conjunções subordinativas causais. Exemplo, comprei apenas revista porque nenhum livro me interessou por causa de. Temos as comparativas, ele tem estudado como um obstinado. Subordinada concessiva. Embora tudo tenha sido cuidadosamente planejado, ocorreram vários imprevistos. As condicionais. Deixe um recado se não me encontrar em casa. Então, uma condição. Se não me encontrar em casa, deixe o recado. Conformativas. Tudo ocorreu conforme, segundo, consoante estava previsto. Consecutivas. Tem uma consequência. A casa custava tão cara que ela desistiu da compra. Finais. Expressa a finalidade. Sentei-me na primeira fila a fim para que pudesse ouvir melhor. Proporcionais. A proporção que remávamos, eu lhe ia contando história. A proporção que, à medida que. E por último, temporais. Eu me sinto segura assim que fecha a porta da minha casa. Logo que fecha a porta da minha casa. As orações subordinadas com conjunção, aquelas conjunções subordinativas que nós vimos, que nós chamamos de orações desenvolvidas, isto é, elas apresentam um verbo flexionado. O verbo está no modo indicativo ou no modo subjuntivo, mas ele se encontra flexionado. Mas também existem as orações subordinadas que não apresentam essa conjunção e o verbo não se encontra flexionado. Nós chamamos de orações reduzidas. Elas ocorrem quando o verbo não está flexionado e os verbos se encontram ou na forma do gerúndio, ou na forma do particípio, ou no infinitivo. Vamos ver alguns exemplos para que vocês possam entender melhor. Primeiro exemplo, uma oração subordinada reduzida do gerúndio. Chegando à garagem, logo vi o Fusca. Observe que o verbo chegar está no gerúndio, chegando, que equivale quando cheguei. Então, quando cheguei está sendo substituído pelo gerúndio chegando. Então, nós temos uma oração subordinada reduzida de gerúndio. Eu não tenho aqui, não apresenta aqui a subordinativa, a conjunção subordinativa. Então, ele substitui por um gerúndio. Eu posso ter também uma oração subordinada no infinitivo, reduzida no infinitivo. Meu maior desejo é dormir. O que quer dizer? Meu maior desejo é que eu durma. Então, o quezinho aqui não aparece nessa oração, ele está omitido. Eu troquei, o verbo não se encontra flexionado, como que eu durma, ele se encontra no infinitivo. Mas trata-se de uma oração subordinada, e nós chamamos de oração subordinada reduzida de infinitivo. Mais um, o último, nós temos a oração reduzida de particípio. O rapaz, já vestido para a balada, ficou frustrado por não sair. O rapaz já vestido quer dizer o rapaz que já estava vestido. Então, nós temos aí, seria assim se fosse uma oração subordinada normal, mas temos aí a oração subordinada reduzida de particípio. Eu troquei esse termo, essa construção, por um verbo nominal no particípio. Deu para entender? Então, como você pode perceber, na forma reduzida, as orações subordinadas não são ligadas por conjunção à oração principal. Elas se apresentam com o verbo sempre na forma nominal, ok? Pronto! Você acaba de recordar boa parte do que aprendeu no ensino básico sobre composição de frases. Isso é importante para lhe fornecer um instrumento teórico, mas não é suficiente para o propósito desta aula, que não é torná-lo um expert em nomenclatura gramatical, e sim ajudá-lo a se comunicar melhor e escrever um bom texto. Para atender a esse propósito, prefiro propor uma perspectiva mais funcional. A pergunta é: como poderíamos lidar com as formas de composição frasal que estudamos até agora, frases nominais, períodos simples, períodos compostos por coordenação e por subordinação, de uma maneira
prática aplicada diretamente às nossas atividades da escrita do nosso dia a dia. Você é quem irá descobrir como colocar em prática fazendo um pequeno teste agora. Vamos lá? Essa atividade consiste em você observar e analisar 4 textos. Nesses textos, todas as frases foram separadas. Você vai pegar o grifa-texto do Word ou se você imprimir o grifa-texto de caneta e vai pintar de azul claro todas as frases nominais, de verde todos os períodos simples, de rosa os períodos compostos por coordenação e de amarelo os períodos compostos por subordinação. Ah, professora, esqueci. Vamos lá. Para você reconhecer cada categoria é muito simples, basta colocar em prática o que nós acabamos de estudar. A gente lembra que as frases nominais são aquelas que não têm verbo. Os períodos simples são aqueles períodos que têm um único verbo ou uma locução verbal, ou seja, tem uma única oração. Os períodos compostos por coordenação são aqueles que têm mais de um verbo ou uma locução verbal e podem ter suas orações unidas por uma das conjunções coordenativas ou separadas por vírgulas, e são orações independentes. Os períodos compostos por subordinação são aqueles que têm mais de um verbo ou locução verbal e têm as suas orações unidas por qualquer conjunção diferente das coordenativas. Pode estar na forma reduzida de gerúndio, particípio ou infinitivo. E também são orações dependentes entre si. Vamos lá? Texto 1. Terror. O bicho-papão aparece na porta. Tem o tamanho de um gorila, os olhos grandes e injetados. Em vez de boca, um buraco carnudo no meio da cara com 2 fileiras de dentes afiados em cima e 2 embaixo. Aproxima-se lentamente da cama, arrastando os pés. A mãe desmaia. O pai ergue-se da cama e achata-se contra a parede. Não consegue gritar. Luiz Fernando Veríssimo, É de Morte e Outras Histórias. Texto 2. Cuidados antes de usar. Primeiramente, monte a base do ventilador, posicionando as 2 partes e pressionando-as até o seu perfeito encaixe. Insira a parte inferior da torre no furo central da base. Em seguida, fixe ambas as partes com a porta plástica. Verifique essas etapas conforme a figura do guia de instalação abaixo. Manual do usuário Electrolux, ventilador torre. Texto 3. Quem vai salvar Tuvalu? A pequena Tuvalu se diz a nação mais vulnerável do mundo ao aquecimento global, a primeira que pode desaparecer do mapa debaixo d'água. De fato, a altitude máxima de seus 9 atóis é de 5 metros e o mar está subindo de 4 a 6 milímetros ao ano. As ilhas já alagam o tempo todo. Parte dos tuvaluanos pensa seriamente em imigrar para a Nova Zelândia. Cerca de 4.000 já foram, 1/3 da população. Outra parte, fervorosamente cristã, cita a Bíblia e diz que jamais haverá outro dilúvio. E há ainda a parte que se recusa a resignar-se. Os caminhos da terra, São Paulo. Texto 4. A resolução da ambiguidade lexical sem apoio do conhecimento de mundo. O objetivo desse trabalho é analisar o problema da ambiguidade que pode surgir na transposição de um texto de uma língua para outra. Procura-se especificamente abordar o problema a partir dos recursos linguísticos do texto, sem apoio do conhecimento de mundo. O pressuposto é de que o leitor, antes de acionar os esquemas cognitivos globais que vão orientá-lo na compreensão do texto, use informações linguísticas locais, baseadas nas relações semânticas entre as palavras. A hipótese geral é de que essas relações semânticas locais, pelas restrições que elas impõem entre si, já resolvem a ambiguidade lexical sem necessidade da âncora de um esquema. Wilson leva intercâmbio. Depois de concluir a atividade, você vai comparar e verificar qual texto tem mais frases nominais, qual tem período simples, qual tem mais composto por coordenação e qual compostos por subordinação. Você vai fazer uma análise e conclusão, como no exemplo abaixo. Para ajudá-los a formular a conclusão, temos abaixo um contínuo com todas as formas analisadas: frase nominal,
período simples, período composto por coordenação, período composto por subordinação. Em qual dos extremos devemos colocar o rótulo mais curto e simples? E em qual devemos colocar mais longo e complexo? Agora ficou mais fácil formular a conclusão, não é? Agora você vai fazer essa atividade e na segunda parte desta aula nós analisaremos juntos e daremos prosseguimento à aula, ok? Então vamos lá. Eis aqui o texto 1 da nossa atividade. Eu coloquei na parte de cima as cores que devem ser grifadas frases. As frases já estão separadas no texto. Para começar a nossa atividade, é importante a gente grifar os verbos, olhar onde estão os verbos e grifar. Então vamos lá. O bicho-papão aparece na porta. Temos o primeiro verbo, aparecer aqui. Tem o tamanho de um gorila. Temos mais um verbo, tem o tamanho de gorila. Os olhos grandes injetados, sem verbos. Em vez de boca, um buraco carnudo no meio da carne com duas fileiras de dentes afiados em cima e duas embaixo. Embora seja grande essa frase, não há nenhum verbo nela. Aproxima-se lentamente da cama, arrastando os pés. Então eu tenho aproxima-se e arrastando. A mãe desmaia. Temos um verbo aqui. O pai ergue-se da cama e achata-se contra a parede. Não consegue gritar. Não consegue gritar. Temos aqui dois verbos, ok? Então, vamos agora fazer a análise. O primeiro, o bicho-papão aparece na porta. Temos um verbo, somente um verbo. Então, nós temos um período. O período aí vai ser um período simples. Então, vamos pintar de verde, período simples. Tem o tamanho de um gorila. Um verbo só. Tem o tamanho de um gorila. Os olhos grandes injetados. Não há nenhum verbo aqui, então é uma frase nominal. Vamos pintar de azul. Em vez de boca, um buraco carnudo no meio da cara com duas fileiras de dentes afiados em cima e duas embaixo. Embora grande, não há nenhum verbo, então toda essa frase aqui nós chamamos de frase nominal, pois não há verbo. A próxima frase, aproxima-se lentamente da cama, vírgula, arrastando os pés. Então, eu tenho aí duas orações, período composto. Nesse caso, eu vou ter um período composto por coordenação. E é a sindética ainda, aproxima-se lentamente da cama, vírgula, arrastando os pés. Período composto por coordenação. O próximo, a mãe desmaia. Apenas um verbo. Então, nós temos aí período simples. Vamos pintar de verde. O pai ergue-se da cama e achata-se contra a parede. Temos duas orações. O pai ergue-se da cama e, conjunção e aditiva, achata-se contra a parede. Então, nós temos um período composto por coordenação. Temos duas oraçõezinhas aqui coordenadas. E a última, não consegue gritar. Ele não consegue gritar. Então, eu tenho aqui temos uma locução adverbial, tá? Não consegue gritar, vai ser um período simples. Ok? Vamos agora analisar as frases do nosso segundo texto. Vamos começar grifando os verbos. Qualquer análise que vocês forem fazer, uma análise sintática, uma análise de um texto, é importante vocês destacarem os verbos, tá? Então, vamos lá. Primeiro, monte a base do ventilador. Então, nós temos o primeiro verbo aqui, montar, posicionando, temos o gerúndio aqui, posicionando as duas partes e pressionando-as até o seu perfeito encaixe, ok? Outra frase, insira a parte inferior da torre no furo central da base. Temos o verbo inserir. Em seguida, fixe, verbo fixar, ambas as partes com a porta plástica. Depois, verifique essas etapas conforme a figura do guia de instalação abaixo. Então, agora nós vamos grifar essas frases. Então, primeiramente, monte a base do ventilador, posicionando as duas partes e pressionando-as até o seu perfeito encaixe. Temos, então, aqui
3 verbos, 3 orações, período composto. Só que nós temos aí um período composto por coordenação. Então, nós vamos grifar aqui de rosa, período composto por coordenação. Então, temos 3 verbos, 3 orações. Então, uma frase, período composto. Segunda frase, insira a parte inferior da torre no furo central da base. Temos somente um verbo, então nós temos o período simples. Vamos pintar de verde, insira a parte inferior da torre no furo central da base. Próxima frase, em seguida, fixe ambas as partes com a porta plástica. Só um verbo, só uma oração, período simples. O próximo, verifique essas etapas conforme a figura do guia de instalação abaixo. Verificar, um verbo só, período simples. Ok. Vamos agora analisar o texto 3, grifando primeiramente os seus verbos. Aqui na Tuvalu, se diz a nação mais vulnerável do mundo ao aquecimento global. A primeira que pode desaparecer. Temos aí uma locução verbal. No mapa debaixo d'água. De fato, a altitude máxima de seus novos atolls é, verbo ser, de 5 metros e o mar está subindo. Mais uma locuçãozinha verbal aqui. De 5 a 6 milímetros ao ano. As ilhas já alagam o tempo todo. Parte dos tuvalianos pensa, que eles pensam seriamente em imigrar para Nova Zelândia. Cerca de 1.000 já se foram, cerca de 4.000 já se foram, um terço da população. Outra parte, fervorosamente cristã, cita, o verbo citar aqui, a Bíblia e diz, ela diz o quê? Que jamais haverá, mais um verbo haver aqui, e há, outro verbo haver, há o quê? Ainda a parte que se recusa, ela se recusa a resignar-se. Então, achamos os verbos, agora vamos fazer a análise. A primeira frase, a pequena Tuvalu se diz a nação mais vulnerável do mundo ao aquecimento global, a primeira que pode desaparecer. Então, nós temos 2 verbos, portanto, período composto. Nesse caso aqui, nós temos período composto por coordenação. Então, vamos grifar em rosa. Primeira, a pequena Tuvalu se diz a nação mais vulnerável do mundo ao aquecimento global. A primeira que pode desaparecer do mapa debaixo de água. Então, nós temos a pequena cidade que pode desaparecer do mapa debaixo d'água. Então, 2 orações independentes entre si. Segunda, de fato, a altitude máxima de seus novos atóis é de 5 metros. E o mar está subindo. 2 orações. Aqui nós temos, inclusive, a conjunção e. Também, esse rosa não é rosa, esse rosa está mais para roxo, né? 5 metros e o mar está subindo. 6 milímetros ao ano. Então, nós temos 2 orações coordenadas. As ilhas já alagam o tempo todo. Opa, período simples. Só tem um verbo, período simples. Parte dos tuvaluanos pensa seriamente. Pensa o quê? Em imigrar. Quem pensa, pensa água. Então, a próxima oração vai ser o objeto direto do verbo pensar. Então, aí nós temos uma oração, um período composto por subordinação. Pensa em água, pensa em imigrar para Nova Zelândia. Cerca de 4.000 já se foram, um terço da população. Somente um verbo, então uma oração, período simples. Outra parte vigorosamente cristã cita o quê? A Bíblia e diz, então cita a Bíblia e diz, temos aí uma coordenação, ela cita e diz, mas diz o quê? Que jamais haverá outro dilúvio. Então, essa última oração é subordinada à primeira. Quem diz algo, diz o quê? Que jamais haverá. E ainda a parte que se recusa a resignar-se. Período composto por subordinação. Ok?
Vamos agora fazer a análise do último texto. Vamos iniciar grifando os verbos, ok? O objetivo desse trabalho é o quê? Analisar o problema da ambiguidade que pode surgir, uma locução verbal aqui, tá? Então, pode surgir, é o mesmo verbo, na transposição de um texto de uma língua para outra. Procura-se especificamente o que? Abordar o problema a partir dos recursos linguísticos do texto, sem apoio do conhecimento de mundo. O pressuposto é de que o leitor, antes de acionar os esquemas cognitivos globais que vão orientá-lo na compreensão do texto, usa informações linguísticas locais, baseadas nas relações semânticas entre as palavras. A hipótese geral é de que essas relações semânticas locais, pelas restrições que elas impõem entre si, já resolve a ambiguidade lexical, sem necessidade da âncora de um esquema. Então, observe que esse texto ele é muito mais complexo. Se você observar, ao fazermos a análise, deixa eu colocar aqui os textos, né, as cores. Se você observar aqui, praticamente todas as orações são períodos compostos, todas as frases são períodos compostos por subordinação. O objetivo desse trabalho é o quê? Analisar o problema de ambiguidade que pode surgir na transposição de um texto para outro. Então, a gente tem uma relação de subordinação. Procura-se o quê? Especificamente abordar o problema a partir dos recursos. Então, é uma oração subordinada dos recursos linguísticos do texto sem apoio do conhecimento do mundo. O pressuposto é de que o leitor, antes de acionar os esquemas cognitivos globais que vão orientá-lo na compreensão do texto, usa informações linguísticas locais baseadas nas relações semânticas entre as palavras. A hipótese geral é de que essas relações semânticas locais, pelas restrições que elas se impõem entre si, já resolvem a ambiguidade lexical sem necessidade da âncora de um esquema. Eu não vou fazer uma análise mais profunda de todas as orações aqui, que não é o caso. Esse exercício é apenas para identificar os períodos, né? Se é uma frase nominal, período simples, composto, coordenação ou subordinação. Mas vocês puderam observar que esse texto ele faz uso dos períodos compostos por subordinação. Há uma relação de subordinação entre as orações, entre as frases. Então, isso torna o texto mais complexo, ok? Vamos fazer as análises um pouquinho mais para frente. Quem analisou direitinho os textos nessa atividade pôde perceber que quando queremos deixar nosso texto mais ágil e conciso, é melhor apostarmos nas frases nominais, ou seja, sem verbos, ou nos períodos simples, com apenas uma oração. Essa forma é ideal quando o texto precisa ficar bem claro e acessível a todo tipo de público. Exemplo, o manual de instrução do ventilador. Mas atenção! Nem todo texto devemos escrever dessa forma. Se resolvermos fazer uso apenas de formas nominais ou períodos simples, teríamos grande dificuldade para estabelecer relações lógicas e temporais entre as ideias. Além de difícil de compreender, um texto escrito assim pode parecer primário, parecer infantil. Vamos observar o exemplo abaixo. A população brasileira está crescendo em ritmo lento. O país está ficando mais velho. As taxas de mortalidade caíram primeiro. As taxas de fecundidade começaram a declinar mais tarde. Esse período é favorável ao crescimento econômico. Observe que o texto ficou muito primário. Ele leva até uma respiração na sua leitura muito alternada. Então, não é legal, não fica legal sempre fazer o uso de um texto só de período simples ou frases nominais. A extensão da frase. Vamos saber um pouquinho sobre isso. Hoje em dia, as frases mais curtas são as mais indicadas na maioria dos contextos comunicativos.
São as preferidas na comunicação empresarial, no jornalismo e na publicidade. Na atividade que você fez, você pode comprovar a predominância das frases curtas, exceto no último texto, que é pertencente à esfera científica. Tem períodos longos e complexos, são as marcas registradas do discurso científico. As frases curtas são as que mais combinam com os tempos velozes em que vivemos. Todos querem o máximo de informação no menor tempo possível. Então, podemos riscar as frases longas da nossa vida? Não, a resposta é não, bem grandão. Um texto escrito exclusivamente com frases curtas tende a ficar próximo demais da linguagem falada e assim fica deselegante. Veja o exemplo. Versão com fragmentação excessiva, ou seja, com frases curtas. A PNAD é realizada anualmente. Ela é a mais completa pesquisa do IBGE. Busca traçar um perfil socioeconômico da população brasileira. Inclui em seus critérios educação, trabalho e habitação, entre outros bens. Vamos ver agora uma versão editada. Realizada anualmente, a PNAD é a mais completa pesquisa do IBGE. Ela busca traçar um perfil socioeconômico da população brasileira, incluindo critérios como educação, trabalho e habitação, entre outros. Observe, comparando esses dois textos, observe que as orações mais longas, as orações subordinadas e coordenadas estão no segundo texto, na versão editada, e ela fica muito mais elegante do que a primeira, que é bem fragmentada, ok? Deu para perceber a diferença, como fica muito mais bonito um texto com o uso de frases mais longas? Então, de acordo com o texto, você vai usar frases longas, vai fazer o uso de orações coordenadas ou subordinadas, ou apenas de períodos simples, ou ainda frases nominais. A regra de ouro é: nada de exagero faz bem. Redatores habilidosos alternam frases de construção e extensões variadas, conforme o seu estilo pessoal e as características do texto que estão produzindo. Um recurso eficiente: reserve frases mais curtas e simples para trechos que se quer dar maior ênfase. Aí vocês vão me perguntar: como assim, professora? Vamos observar o exemplo do jornalista Luiz Garcia. Foi decisão apertada. Por 4 votos contra 3, o Tribunal Superior Eleitoral determinou que candidatos respondendo a processos criminais não perdem o direito de disputar cargos públicos. Em tese faz sentido, é o princípio da presunção da inocência até prova em contrário. Na prática, nem tanto. Pelas leis brasileiras, diferentemente das de muitos países igualmente democráticos, não basta a condenação em uma instância, nem mesmo em duas. É preciso que ela seja mantida pelo TSE e ainda confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça. É presunção que não acaba mais. Observe que a primeira e a terceira parágrafo, apresentam os fatos com frases longas. Já o segundo e o último parágrafo enfatiza suas opiniões com frases curtas. Então, a opinião é enfatizada nessas duas frases. É isso aí, pessoal. Terminamos a nossa segunda aula. É importante que vocês assistam novamente e revisem o texto, procure também mais informações aprofundadas em livros de gramática, na parte de sintaxe, e façam as atividades. É imprescindível que vocês façam as atividades para que possam reconhecer no texto essas orações, as orações mais extensas e as mais curtas, o uso de frases nominais, o uso de frases de períodos simples e o uso de períodos compostos. Quando que eu uso um, quando que eu uso o outro, o que é relevante no texto, na hora de fazer um texto. Que tipo de oração eu vou usar na hora da construção textual, ok?